Se você pretende usar a impressão 3D para criar suas próprias luminárias, bem-vindo ao vídeo de hoje, onde eu quero dar uma aula básica de eletrônica para que você consiga ligar LEDs, fita de LED ou outros tipos de iluminação. Então, vem com a gente. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo Lopes. No vídeo de hoje, como eu já disse, vamos falar sobre eletrônica básica, pelo menos para você ligar aí uma fita de LED ou algum LED na sua luminária. O foco aqui hoje não é exatamente modelagem ou como você criar seus modelos de luminária, mas sim aprender a ligar a parte da iluminação. Antes da gente ir direto para a prática, eu quero dar uma luz, sem trocadilho aí, com eletricidade, para você entender um pouco o que é tensão, amperagem, resistência, que serão unidades que você vai encontrar em basicamente todos os componentes da área de eletrônica. Bom, galera, e é por isso que eu bolei uma espécie de aula básica aqui para a gente entender um pouco mais sobre eletricidade em si, para depois chegar em eletrônica para as luminárias, tá? O que eu queria que a gente começasse a entender, por exemplo, tensão. É um dos parâmetros básicos aí quando você vai escolher uma fita de LED, uma fonte. Então você tem que entender um pouquinho como isso funciona e qual é a diferença que faz, tá? A começo de conversa, vamos aqui olhar algo básico que todo mundo tem em casa, como por exemplo uma pilha. Repara o seguinte, todas as pilhas, quando você olhar na lateral delas, aí, ou em algum lugar nela, vai estar marcado 1.5 volts ou 2.4 volts. E o que isso exatamente quer dizer, tá? A nossa pilha ela tem dois polos, negativo e um positivo. Um desses polos está com mais carga elétrica do que o outro. Então a diferença de carga elétrica entre eles é 1.5 no caso dessa pilha. Enquanto esses polos estiverem isolados, perceba que tipo assim, o positivo está de um lado, o negativo do outro. Eles não estão se tocando. Então essa diferença de carga continua. Afinal, ela está aprisionada aqui nesse polo e o outro negativo está precisando de mais carga porque ele tem carga a menos, tá? Agora, quando você fizer algo desse tipo aqui, a gente está ligando a nossa pilha, os polos entre si, ó, tá vendo? Tem um fiozinho, aqui um resistor, vocês já vão entender. Passa o LED, continua no fio e vem para o negativo. Então a gente está ligando esses dois polos. Aquela concentração de carga elétrica que tinha mais no polo positivo, agora ela vai buscar o equilíbrio e vai para o negativo. E aí vai continuar esse ciclo. E aí a carga agora, os elétrons, que são as cargas elétricas, por isso que chama eletricidade, elas vão percorrer isso aqui que a gente chama de circuito. Quando você liga os dois polos, né, de uma fonte de energia através de algum item que se alimente dessa carga elétrica, a gente já tem um circuito elétrico aqui, com uma pilha, um resistor e um LED. Isso já é um circuitinho. Mas agora vamos entender uma outra parada, que é a tal da amperagem. Vocês já viram por aí quando você vai comprar uma fonte, por exemplo? Essa fonte ela vai ter uma tensão, 12 volts, 5 volts, que seja, mas também tem uma amperagem. Tá? Então, sei lá, fonte de 12 volts, mas com 5 amperes. 12 volts com 2 amperes. Enfim, o que seriam esses amperes, tá? Vamos usar o nosso mesmo circuito de exemplo aqui. Eu coloquei as cargas negativas aqui, ó, para vocês verem elas se movimentando. Então é isso que acontece na prática quando a gente faz uma ligação elétrica. Aqui a gente tem os elétrons se movimentando, tá? Conforme eles se movimentam, a gente tem mais ou menos cargas aqui se mexendo em uma velocidade. E a amperagem é justamente a medida com que a gente determina quantas cargas estão se movimentando por segundo. Ou seja, entre muitas aspas, tá? Deixa eu até colocar o meu rosto aqui. Entre muitas aspas, a gente está dizendo aqui a velocidade da energia elétrica. Não é exatamente isso, tá bom? E é justamente por eu estar tentando ser didático e resumindo, que eu estou deixando dois vídeos aqui na descrição para você se aprofundar mais na elétrica e componentes eletrônicos, caso você queira. Mas o que você precisa saber por enquanto é que amperagem é a medida de carga por segundo que está passando no nosso circuito ou que aquela fonte pode fornecer. Então, se você comprar uma fonte de 12 volts com 2 amperes, então você sabe que tem, sei lá, eu acho que são, é medido em coulomb, se eu não me engano, a carga elétrica, mas enfim. Digamos que, a grosso modo, seria 2 cargas por segundo. Isso quer dizer 2 amperes, tá bom? É basicamente a quantidade de elétrons se movimentando aqui dentro do espaço de tempo de 1 segundo. Estava aqui editando o vídeo e resolvi deixar um recado para vocês. Eu queria deixar claro, né, afinal tem muita gente que me segue aqui que manja muito mais do que eu de eletrônica, que eu usei o sentido convencional da corrente na explicação,
que eu acho que vai facilitar o entendimento de quem tem zero, né, experiência com eletrônica. Se você manja e sabe que o sentido real é o oposto, guarde para você por enquanto, ou deixa um comentário com algum conteúdo mais completo, e algumas pessoas que pretendam, né, se aprofundar mais, eu recomendo que vocês dêem uma olhada aí se tiver algum comentário de um usuário mais experiente. Então só não queira me matar aí, se você for técnico do Senai de eletrônica e estiver achando um absurdo a maneira como eu estou explicando. Agora, por último, eu acho que vai até ajudar você a entender um pouco mais de amperagem. A gente também vai precisar entender um pouco de resistência. Afinal, a gente vai ligar um LED aqui e eu quero que você entenda por que a gente coloca um resistor nele. O mesmo circuito que a gente está ligando aqui. Lembra que eu falei para você que a gente tinha uma concentração de carga elétrica no polo positivo da pilha e que no polo negativo estava faltando carga elétrica? Pois é, quando a gente liga direto, a gente põe um fiozinho aqui entre o polo positivo e negativo, essas cargas já saem malucas querendo já ir para onde está faltando. Elas querem equilibrar aquela diferença de tensão que a pilha tem de 1,5 volts. Então as cargas saem a milhão aqui, digamos, saem em alta quantidade para tentar equilibrar. E se você ligar essa alta movimentação de carga elétrica direto no nosso LED, e ele não suporta isso, ele vai queimar. E é isso que acontece, por isso que a gente coloca resistor sempre antes de um LED, para que a gente consiga controlar a quantidade de carga. Então perceba aqui, ó, um monte de carga tudo amontoado, já saiu correndo de uma vez. Quando a gente põe um resistor, ele transforma essa quantidade de carga elétrica em temperatura, ele aquece, tá bom? Isso, na maioria dos casos, né, em resistores muito baixos, não é perceptível esse autoaquecimento. Mas em alguns circuitos elétricos de resistência, como é o nosso chuveiro, por exemplo, esquenta bastante. E é assim que a gente utiliza a energia elétrica para esquentar um monte de coisa, tá? Através de resistência. Mas nesse caso o que a gente quer não é exatamente calor. A gente apenas quer controlar a quantidade de cargas para que depois elas passem mais amenas aqui durante o decorrer do circuito. Inclusive o nosso LED quando ele acender. Bom, galera, aproveitando, tem algo interessante, mas também que sirva de alerta, que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram na sua vida aí o termo curto-circuito. Vamos imaginar esse exemplo que a gente está usando da pilha. Seria como você pegar um fiozinho, ligar o polo positivo direto no negativo, sem o resistor e sem o LED, tá bom? O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que um dos polos tem uma alta concentração de carga elétrica e o outro tem um pouco menos? Se você ligar eles direto, essa carga vai se movimentar de maneira veloz e isso vai gerar aquecimento, tá? Em alguns casos até fogo. Então, qual é o alerta que eu quero fazer aqui para que você evite curtos-circuitos? É algo que a gente não quer, tá? No caso dos nossos exemplos aqui, que seriam fontes, LEDs, coisas leves assim, só você tomar cuidado nas soldas que você for fazer e mantê-las isoladas. Sempre usar um bom isolante aí, seja cola quente ou o que seja, tá? Isolar suas soldas. Você vai evitar fumaça, aquecimento, sustos aí, tá bom? Agora, de maneira mais geral, isso não tem tanta relação com o que a gente vai fazer, porque eu acho que vocês não vão ficar mexendo com instalação elétrica, mas vocês um dia vão contratar alguém para fazer a instalação da sua casa, ou já contrataram. Então, galera, no Brasil é muito comum se fazer gambiarra, ou sei lá, o pedreiro vai fazer uma obra e aí tipo, o próprio pedreiro já faz a elétrica, que é algo totalmente errado. Então a gente vê muito acidente, muito incêndio, muitos problemas por conta de má instalação elétrica. Além disso, até prejuízo financeiro mesmo. Tem aparelhos que são danificados apenas pela má ligação da rede. Então o alerta que eu quero fazer para vocês eu mostrei aqui na prática como uma pilha funciona, como é que a carga elétrica se movimenta. Mas na rede da sua casa, no 110, 220 funciona, no 220 funciona assim também. Então, não economize no disjuntor, não economize no cabo elétrico aí da sua casa. Então, contrate um profissional que dimensione, que sabe o que está fazendo para evitar aquecimento e até riscos de incêndio. Fechou? Fica o alerta aqui. Agora, voltando para o nosso vídeo, só cuidado na sua solda aí, mas eu vou mostrar na prática como é que eu faço as minhas. Então, chega de física, bora ver como é que eu ligo minhas luminárias. Para a nossa primeira luminária, vamos usar ferro de solda, estanho, fonte de 12 volts, 2 amperes, cabo de 0,3 mm de cobre, resistor 220R, conector para nossa fonte, chave de liga e desliga, power LED e como isolante, tubo termorretrátil. Além disso, vamos usar fita LED branca e fita LED RGB para outros exemplos. Tem aqui o controlezinho da fita e alguns conectores. Todos esses itens têm link na descrição.
A luminária que a gente vai estar montando é essa aqui que eu costumo chamar de porta-retrato. Eu uso litofane e essa parte de trás é onde eu coloco a iluminação, nessa passagem aqui com PLA natural, ele é transparente. Aqui dentro é onde eu faço a ligação dos conectores, todos os cabos e também já tem um espaço ali onde eu deixo o Power LED colado. Tem outro item que não é exatamente obrigatório, mas vou dar um destaque aqui porque me ajuda demais. Você consegue trabalhar sem ele, mas vai ser muito mais difícil, que é esse suporte para solda. O meu eu peguei lá na Philip Flop, então vou deixar o link também na descrição e já vou recomendar a loja deles, que é muito bacana para quem curte eletrônica também. Para a gente começar a brincadeira, vamos destacar aqui o nosso resistor e diminuir um pouco essa ponta dele. A gente vai pegar também os nossos cabos, a gente vai cortar 2 cabos vermelhos e um cabo preto. Durante o processo você vai entender por quê. Outra ferramenta que não é obrigatória, mas eu recomendo muito, é um alicate desencapador. Isso aqui facilita demais a sua vida. Como vocês podem ver, eu consigo fazer a pontinha muito fácil. Se você não tiver, vai ter que fazer no método old school. Vai usar um alicate de corte e aí você vai desencapar a ponta de todos os fios que você cortou, deixando elas desse jeito aqui. Com todas as pontas preparadas, vamos pegar o conector, a chave liga-desliga e vamos estanhar geral. Se você não sabe o que isso significa, é colocar solda em todos os componentes para a gente preparar eles antes de conectar. Pode ver que eu estou colocando aqui solda no fio sem conectar ele em nada. Isso é estanhar. Isso vale para todos os componentes. Estamos colocando estanho aqui na chave liga e desliga, que vai ser conectada com os fios vermelhos, e também no conector da fonte, que vai receber um fio vermelho e um preto, que seria o negativo e o positivo da nossa fonte. Última etapa da preparação, com os cabos todos estanhados, vamos dar uma alinhadinha nessas pontas aqui. Se elas ficarem muito grandes, atrapalha a gente na hora de isolar. Então, só para você ter uma ideia do tamanho que eu deixo, tá? Nem muito grande, mas também curto demais, dificulta a solda. Atenção agora na polaridade deste conector. Essa perninha maior é a negativa, a parte externa do conector da fonte. Essa outra perninha aqui, menor, ela é a parte positiva, a parte interna do conector da fonte, que é esse pino aqui. E lembra do que eu falei para vocês de estanhar os componentes antes? Dá uma olhada como facilita bastante. A gente só encosta ali, o estanho derrete, depois eu derreto do cabo e eles já estão unidos. Está pronto o sorvetinho. Vou preparar agora o vermelho para vocês verem na outra perninha do outro lado. E a etapa é a mesma. Eu vou só encostar o ferro de solda, depois eu encosto o fio e eles já estão prontinhos. Imagina colocar o estanho agora com apenas uma mão e 5 coisas para segurar ao mesmo tempo. E agora que entra na parada o tubo termorretrátil. Eu já compro de vários diâmetros para poder escolher o que eu quiser de acordo com a situação. Nesse caso eu peguei esse, mas ele está comprido demais. Então eu vou cortar em algumas partes, apenas o suficiente para proteger a nossa solda. Então você vai ver que esse pedacinho aqui já vai cobrir ela até demais. Então já está ótimo, não preciso ficar usando de um por um daqueles compridões, tá? Depois de ter colocado ele no lugar, você vai perceber que ele está um pouco folgado. Então, o nome dele se faz valer agora. Ele é termorretrátil porque quando você aplica calor, ele retrai e se junta ao fio. Você pode fazer isso com isqueiro, como eu estou fazendo, apesar de não ser o mais recomendado, ou encostando o ferro de solda ali. Lembra do nosso resistor? Tá na hora de usar ele. Já vou soldar na entrada da fonte no nosso circuito para proteger o nosso LED, antes de dar sequência em qualquer coisa. Feito isso, vou também colocar um isolante aqui na nossa solda do resistor e aproveitar para proteger um pouco também dele, afinal esse bracinho é muito fino e corre muito risco de quebrar em alguns casos. Algo importante agora de se ter em mente é passar os cabos antes de continuar soldando. Afinal, se a gente sair conectando tudo, fazendo as soldas, depois não tem como passar pelos furos onde encaixam os conectores, tá bom? Então eu já vou colocar esse aqui que é o da fonte no lugar correto dele e já rosquear aqui a porquinha que prende ele no lugar. O conector já está no seu lugar. Lembrem-se, o cabo preto é o negativo, ele vai direto no LED. O cabo vermelho, que é o positivo, a gente vai passar ele antes na chave liga e desliga, para a gente poder ter um controle na nossa luminária, não ter que tirar da tomada quando vai desligar e colocar ao ligar, né? Isso seria ruim. Então, para a gente poder controlar, o positivo vai passar pela chave e depois a gente coloca no LED. Para isso, a gente vai ter que soldar ele já no lugar. Então, eu vou pôr para fora o cabo, soldo na chave e aí a gente devolve ela para a posição. Vou soldar aquele cabo vermelho que estava sobrando, a gente já coloca em qualquer um dos terminais da chave.
E lembre-se de colocar o isolante no fio vermelho antes de fazer a solda aqui na chave, porque depois você não vai ter como colocar, porque o fio já está conectado nos dois lados, no conector da fonte e na perninha da chave, beleza? Então, de novo, para que você entenda. Antes de soldar o conector no lugar, já coloquei o isolante aqui em um dos fios, que é o que a gente consegue. Agora a gente vai soldar o outro fio já com o isolante, tá bom? Lembre-se disso, porque agora que a gente vai soldar, não tem mais como colocar nada. Então ele já deve estar na posição. Só a gente aplicar um calorzinho agora e tá finalizado. Depois disso, vamos só encaixar a chave na posição. Ela tem até um ajustezinho de pressão para ficar ali presa no lugar. E esse é o resultado que a gente vai ter. O que a gente vai fazer aqui é soldar os dois fios que sobraram, um negativo e um positivo, já no LED. E ele também tem uma indicação, uma marcação aqui para você saber qual é o terminal positivo e o terminal negativo. E vocês se lembram do que eu falei de estanhar todos os componentes? Pois é, eu esqueci de estanhar o Power LED. Mas eu vou estanhar ele agora e a gente dá continuidade. Últimas etapas aqui para a gente conseguir ver luz finalmente, soldando aqui o negativo e agora o positivo. Quero que vocês percebam a dificuldade que eu teria se eu não estivesse usando esses suportes para solda, com essas presilhas. Não teria como eu fazer tudo isso aqui só com uma mão livre, afinal a outra estaria segurando, né, o ferro de solda. Vamos pegar a nossa fonte agora, colocar na luminária e ver se ela pega fogo. Bom, tô de brincadeira. Vamos só verificar se a ligação tá tudo certo antes da gente fechar. Vou bater a chave aqui e voilá, haja luz. Finalizado o processo da eletrônica. Depois de soldado, fixei o Power LED ali com a dupla face. Vou colocar a tampinha que eu mostrei para vocês no início com a passagem de luz. Eu tenho outro encaixezinho para fechar em cima. E olha só qual que é a ideia. A gente coloca aqui um arco, né, de um litofane para fazer uma luminária como se fosse um porta-retrato. Isso aqui é um modelinho que eu tenho, né, que eu modelei já tem um tempo até. Vou desligar a luz aqui para vocês verem um pouco melhor. E a ideia é que a pessoa possa trocar. Por isso que eu deixei já esse sistema mais fácil assim de tirar. Se ela quiser mudar a foto depois, ela muda e mantém só a luminária. Fechou? Mas como importante é a eletrônica, vou mostrar agora para vocês os outros exemplos com fita de LED. Pô, antes da fita de LED, considere deixar um like aí nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu não gosto de ficar pedindo, eu acho meio chato, mas esse conteúdo ficou bem legal e particularmente eu acho que ele tá merecendo o seu carinho. Essa luminária aqui é um spoiler, também é um litofane, mas eu imprimi ele em resina, vai fazer parte do review da impressora que a gente vai trazer aí nas próximas semanas. Mas vamos dar uma olhada na eletrônica, que é o que importa, é o objetivo do nosso vídeo aqui. Eu estou usando aqui fita de LED, eu considero muito mais fácil de trabalhar do que o LED que eu mostrei para vocês anteriormente. O sisteminha é muito parecido, tem um conector aqui onde entra a energia da fonte, dois cabos positivos para a gente poder passar isso através da chave liga e desliga, e o negativo vai direto ali para a fita para a gente alimentar. Eu gostaria que você reparasse que aqui nesse sistema a gente eliminou o uso do resistor, tá bom? A energia está entrando no conector da fonte e ele vai passar direto no cabo já para a chave liga e desliga. Depois da chave, vai direto para a fita de LED. Isso porque ela já conta com os seus próprios resistores, tá? Esses itens pretinhos aqui são os resistores dos próprios LEDs. Então a gente não tem que ligar nada antes. Então esse é o motivo de eu achar tão prático. Você vai pegar a fita de LED, desde que ela seja 12 volts, você verifica isso na hora de comprar, basta você ligar direto na fonte que vai funcionar sem queimar, sem nada. E dá só uma olhada nessa qualidade, nesse resultado. Então assim, é muito prático. Principalmente se tratando assim de pessoas muito iniciantes na eletrônica, que tem medo de mexer com solda e tudo mais, então eu acho que a fita LED vai facilitar demais. Olha o tipo de trabalho que você vai conseguir fazer com, assim, extrema facilidade. Você vai soldar dois fiozinhos e, sei lá, se você quiser ser mais simplista, você consegue ligar a fita de LED direto, entendeu? Agora chega de racionais, porque já é spoiler demais e eu quero que vocês vejam essa luminária com mais detalhes nos próximos vídeos. Agora, os itens que faltaram, caso você queira ligar uma luminária aí com LED RGB. Aqui a gente tem um controlezinho simplificado com apenas 3 botões. Eu curto muito porque, além de ser prático, ele é fácil de posicionar também na hora de você modelar sua luminária. Essa fita aqui ajuda demais porque ela evita você ter que soldar essas 4 vias aqui da fita de LED. Então você só pluga e conecta no controle. E tem aqueles conectores que ajudam no processo, mas depois eu vou mostrar para vocês uns cuidados aí que você tem que tomar. A parte legal desse sistema é que a única solda que você faz para ligar a fita RGB é essa aqui da entrada da fonte no controle.
e tá pronto. É só você tirar agora, o resto é tudo por encaixe. Começando aqui pelo conectorzinho que eu falei para vocês, de 4 pinos. Eu coloco ele no controle, ou você coloca no outro conector de 4 vias, tanto faz. Só toma cuidado para colocar o positivo com o positivo. A gente tem essa indicação no controle e a setinha ali no 4 vias. Quando você conectar eles corretamente, aí vai estar tudo certo, beleza? Lembre-se de tomar esse cuidado. No nosso conector de 4 vias, tem essa portinha aqui que é onde a gente coloca a fita de LED. Ela tem as 4 vias e aqui já tem a pinagem correta para cada via, que é o vermelho, o azul e o verde, e tem o positivo identificado também. Lembra que lá na ponta tem a setinha que indica no fio preto, então do outro lado o positivo também vai ser o preto. Na fita LED aqui a gente tem ó, o 12 volts, que indica onde é o positivo, então ele tem que estar conectado na mesma direção do preto, beleza? Se você fechar a tampinha com a fita bem alinhada, cada ponto dela vai estar no local correto e ela fica bem firme, cara. É difícil de soltar. Hora da alegria agora, vamos colocar essa fita para derreter. Mentira, né? Não vai acontecer nada demais. A gente fez tudo com segurança e corretamente. Agora vamos prestar atenção aqui nos botões. A gente tem o botão Mode, para você ir alternando os modos aí com que a fita muda de cor. O Speed, para você diminuir a velocidade dessa mudança. E tem o Color ali embaixo, que é o botão para deixar uma cor sólida, beleza? Eu costumo deixar nesse modo mais gamer aí, foi o que eu apelidei esse RGB aqui, tá bom? É o que eu costumo mais usar. Mas enfim, como tem um controle, você vai deixar do jeito que você quiser. Recomendações finais aí, caso você vá modelar ou criar sua própria luminária. Lembre-se de deixar o furo do conector e lembre-se também de isolar o positivo e o negativo. Eu não isolei aqui porque eu vou desfazer essa solda, tá bom? Agora, esse conector aqui, cara, ele costuma soltar bastante, tá? Diferente do conector da fita, que fica ali na frente, que é bem firme, esse aqui dos 4 pinos costuma soltar. Então eu sempre modelo algum encaixe ou eu uso cola quente para prender ele. Então atenção nisso aí quando você for fechar sua luminária ou fazer a modelagem dela. Bom, galera, como vocês puderam reparar, o meu intuito era começar pela ligação eletrônica mais difícil, envolvendo resistor, todas aquelas voltas dos cabos e tal. E eu encerrei com a mais fácil, tá? Que é inclusive a que eu recomendo para vocês e em alguns casos é a que fica mais legal, né? Afinal é LED RGB e tal. Mas ela não funciona em todos os casos. Como eu disse, nas luminárias de litofane, o LED branco mesmo funciona melhor. Então por isso que eu ainda uso ele nesses casos. Mas se você vai fazer luminárias aí que não envolvam litofane, eu acho que o RGB fica mais bacana. O controlezinho ali você pode variar as cores. Eu acho que fica mais legal porque aí cada um deixa do jeito que curte mais. Lembrando que todos os itens eu tô deixando o link na descrição, mas como eu disse, o intuito desse vídeo principal é com que você aprenda a ligar componentes eletrônicos, principalmente de iluminação, assim você não é obrigado a fazer igual ao que eu faço. Você vai poder fazer da maneira que você quiser daqui para frente. Deixe sempre o seu comentário se você sentiu falta de algum processo, se você viu que eu pulei alguma etapa ali sem perceber, comenta que a gente pode trazer esse conteúdo de novo, aí uma versão 2.0. No mais, eu espero agora ver bombando aí Instagram, todas as redes sociais com luminárias 3D feitas por vocês. Sempre que você fizer sua luminária, marca a gente se você tiver aprendido a fazer a ligação comigo. Abraço e vejo vocês nos próximos episódios.